Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Na aula passada, nós conversamos sobre os minerais, minérios e as rochas, certo? E hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os tipos de rochas. Existem 3 tipos de rochas diferentes. A primeira delas é a rocha chamada de magmática ou ígnea. Essa rocha é aquela que sofre um resfriamento ou uma solidificação a partir do magma, e ela pode ser formada de 2 maneiras diferentes. Quando elas são formadas abaixo da superfície, quando ocorre esse resfriamento do magma abaixo da superfície, elas são chamadas de plutônicas. Já quando existe uma erupção vulcânica e o magma ele é expelido e forma a rocha, elas são chamadas de vulcânicas. Então, trouxe aqui uma representação para vocês. As rochas plutônicas são aquelas que se resfriam abaixo da superfície. Então, por exemplo, aqui, o granito. E quando tem uma erupção vulcânica, tá vendo aqui, ó, que o magma está sendo expelido, eu tenho aqui a formação de uma rocha magmática vulcânica, como exemplo aqui o basalto. Então, as rochas magmáticas são essas que vão se formar pelo resfriamento do magma ou então pela sua solidificação, tanto na parte interna quanto na parte da superfície. Já em relação às rochas sedimentares, são aquelas que se formam a partir da deposição ou então do desgaste físico de outras rochas. Essa deposição ou esse desgaste físico, ele é formado por um mecanismo que nós chamamos de intemperismo. O intemperismo ele é provocado pela ação do vento, do gelo, da chuva, da água, do sol e também dos seres vivos. Então, o intemperismo ele é provocado pela ação aí da natureza, tá? Pode ser provocado pela deposição, então, por exemplo, deposição de outras rochas trazidas pelo vento, trazido pela água, ou então pelo desgaste físico provocado pela chuva e pelo sol, principalmente, tá? A maior parte da superfície terrestre é formada por rochas sedimentares, e elas são de extrema importância porque elas abrigam os fósseis, ok? Os fósseis, eles são muito importantes para nós, porque eles permitem com que nós compreendemos e reconstituíssemos a história, tá? Então, os fósseis, eles são ali mecanismos científicos que fazem a gente entender e compreender o que aconteceu no passado e por que existe isso no futuro, tá? Os fósseis, eles são considerados vestígios históricos, então ali a presença de dentes, ossos, de pegadas e até mesmo de fezes podem ser considerados vestígios e os fósseis, eles são principalmente encontrados ali em ossos ou dentes de animais. Aqui eu trouxe para vocês uma representação de como se formaria um fóssil. Então, aqui eu tenho, nessa primeira parte da imagem, um dinossauro. Vamos dizer que esse dinossauro acabou de falecer e está entrando em decomposição. As suas partes moles, que a gente fala que são as peles e os órgãos, elas vão se decompor ali através da ação de bactérias. E o que vai ficar ali naquela região é a presença dos ossos do esqueleto como um todo ali daquele animal. Com o passar do tempo, pela ação ali do intemperismo, pela formação das rochas sedimentares, eu vou ter ali a deposição de uma formação de solo, de rochas dessa região, e poderá vir formar ali uma vegetação. Aqui está sendo representado 2 arqueólogos, tá? Que arqueólogos são aqueles que estudam os fósseis, descobrindo aquele fóssil, procurando ali nas rochas, fazendo todo um trabalho para procurar ali a presença de algum vestígio de fósseis do passado. Trouxe aqui para vocês algumas representações de fósseis. Com eles, como eu falei, a gente consegue descobrir quais eram os animais que viviam naquela região, quais eram os modos de vida, como que eles se alimentavam, como que eles interagiam com os outros animais e também com o meio ambiente. E percebam que existe aqui uma diversidade
de animais. Então, eu tenho aqui um fóssil de uma tartaruga, um fóssil de um dinossauro, parece até um cachorro, né? Um fóssil de um dinossauro. Tem aqui o fóssil de um animal mais anelado, então parece até uma serpente. Tem o fóssil de um inseto, tudo bem? Então, os fósseis, eles podem ser encontrados ali de diversos animais. E por último, o outro tipo de rocha, também conhecido, são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas passam por um processo de transformação, ou seja, uma metamorfose. Elas são a transformação das rochas magmáticas pelo movimento das placas tectônicas. Então, eu tenho ali o movimento de duas placas tectônicas e eu tenho a transformação das rochas magmáticas, que, como a gente conversou, podem ser tanto pela parte de resfriamento interno do manto, né, do magma, como ali expelidas por o vulcão e o resfriamento externo. Trouxe para vocês aqui algumas representações das rochas metamórficas. Então, por exemplo, o argilito, ao passar por um metamorfismo, ele forma o xisto. O granito, ao passar por um metamorfismo, ele forma o gneiss. E o calcário, ao passar por um processo de metamorfose, ele vai me gerar ali o mármore. Então, as rochas metamórficas, elas são aquelas que são transformadas de rochas magmáticas, exclusivamente de rochas magmáticas, tá? As rochas sedimentares, elas não podem gerar rochas metamórficas. Bom, pessoal, esse ciclo das rochas, esses três tipos de rocha, eles se transformam em um ciclo, onde eu tenho ali as rochas magmáticas sofrendo intemperismo, erosão e sedimentação, formando as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas podem sofrer calor, pressão, vão transformar em rochas metamórficas. Então, ali eu tenho ali todo um ciclo de mudança e alternância entre esses três tipos de rochas, ok? Trouxe aqui para vocês diversos exemplos, né? Na verdade, 5 exemplos de cada tipo de rochas. Então, as rochas magmáticas, que também são chamadas de ígneas: granito, diorito, feostato, basalto, obsídio. Tenho ali as rochas sedimentares e também as rochas metamórficas, que são diversas formas de rochas que a gente viu. Aqui, mais comum das rochas metamórficas, tem o quartzo, que é bastante utilizado ali na nossa construção civil, principalmente para acabamento interno de casas. E nas rochas sedimentares eu tenho ali a presença de dolomita, que é uma rocha responsável por criação das indústrias de tintas e também de cosméticos, ok? Vou deixar para vocês realizarem os exercícios da página 289 e 291. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar no chat do Schools, que eu sempre estou à disposição para responder vocês, ou pelo binóculo, tá? O gabarito vai ser disponibilizado lá no Schools no dia 21, que é na sexta-feira, e eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo!